Muito bom dia a todos. Gosto muito, antes de mais, de estar aqui convosco a partilhar este espaço. São sempre espaços muito salutares, sobretudo quando temos uma assembleia cheia de gente jovem, de gente nova, e em que eu vos peço também, digamos, alguma tolerância, porque efetivamente não venho fazer-vos uma comunicação muito dura do ponto de vista intelectual, antes venho chamar mais a atenção para um caso de estudo e que tem a ver com o mosteiro de São Bento de Castris, que faz parte do projeto que estamos a desenvolver agora, que é o projeto Orfeus, onde estamos a trabalhar precisamente o espólio musical de São Bento de Castris. Ora bem, nos séculos XVII e XVIII havia em Portugal um número muito significativo de mosteiros e conventos femininos de ordens distintas e que eram também eles espaços privilegiados onde as mulheres se podiam realizar artística e culturalmente. A música era uma presença constante nas práticas de devoção cotidiana, tanto a nível da missa como do ofício divino, nas cerimónias litúrgicas das festividades e ainda nos momentos de lazer. O Concílio de Trento tinha trazido o controlo sobre um cumprimento mais estrito das regras de vida conventual feminina, aliás, como todos sabemos já. E também sabemos que, apesar disto, o processo esteve longe de ser implementado de forma homogénea em toda a Europa e que, em muitos casos, prevaleceram as práticas cotidianas locais. Por outro lado, sabemos que, embora a prática de visitar as casas religiosas seja anterior ao Concílio de Trento, é certo que durante o mesmo se recomendou aos bispos e superiores das ordens a necessidade de visitar as instituições numa tentativa de disciplinar precisamente o comportamento da população interna. A hierarquia religiosa masculina tentou sempre balizar a atividade criadora das monjas em clausura, não tendo tido os resultados esperados, como comprovam vários relatórios de visitas a que adiante voltaremos, o que for necessário também pelas questões de tempo. Esta consideração conduz à associação da música ao sagrado, tendo, tanto em momentos mais festivos como em cerimónias cotidianas, sendo que o Concílio de Trento viria a debater a questão da inteligibilidade da palavra divina perante a presença da música. Eu vou olhando a ver se está a funcionar, é só por causa disso. Estão também estudadas e devidamente sublinhadas as características da música para esta altura, associando-se, como as outras artes, à espetacularidade e à ostentação, mobilizando outros sentidos que não apenas o ouvido. Por outro lado, embora o concílio não tivesse dedicado particular atenção à questão da música, surgiram algumas reflexões que podemos considerar essenciais, já que essa questão acabava por estar subentendida. Já citámos a da inteligibilidade da palavra divina, que juntava anteriores preocupações humanísticas às da própria reforma protestante, no que concerne às palavras cantadas em comum. É por este aspecto que a polifonia, sobrepondo melodia e texto, é posta em questão, continuando, porém, a ter alguns defensores, nomeadamente ao nível da composição. Por outro lado, se a missa devia ser celebrada em latim, autorizou-se a tradução de alguns salmos, sendo que também, neste aspecto, a gestão do canto e da pronunciação e da salmodia é delegada, repare-se, nos sínodos provinciais. Desta forma, assistimos a uma grande variedade na música sacra pós-tridentina, com autonomias que a distinguem, assumindo soluções de compromisso entre as questões da inteligibilidade e dos atrativos jogos de sonoridades. Ora bem, os atores da Reforma Católica, vários, e a vários níveis, apercebem-se no panorama do poder emocional da arte, da importância da música no reforço de cerimónias na atração dos fiéis. E sublinhamos aqui precisamente o caso que discutimos há pouco, dos jesuítas e dos oratorianos,
que denunciam também na sua atividade uma grande paixão pela arte musical, formando, por exemplo, os jesuítas nos seus colégios, como no Colégio Germânico de Roma, alguns músicos de exceção e que viriam a desenvolver uma autêntica capacidade missionária, sobretudo em termos do norte da Europa, tendo a música como veículo. Não se subestima, porém, nestas duas ordens que citamos agora, que a palavra, ou melhor, que é a palavra que permite transcender o simples prazer da música. A presença da música no cotidiano claustral é marcada pelas orientações das distintas regras em termos de missa e de ofício. E nós podemos ter aqui alguns quadros para nos orientarmos. Sendo que o rito cisterciense supõe um conjunto de regras próprio, como o ambrosiano ou o cartusiano, que vigorou até, reparem, ao Concílio Vaticano II. Pelo menos em termos de missa, a altura em que os religiosos da ordem aderiram oficialmente ao rito romano e aos seus livros litúrgicos, à exceção do ofício divino. Ora bem, neste domínio continua sendo praticada a chamada liturgia das horas, conforme o breviário cisterciense, fiel à regra de São Bento. Até ao século XVII, o rito de Cister era, pois, um pouco diverso do chamado rito romano. Há vários escritos sobre isto e também de vários exemplos e de particularismos em termos das cerimónias oficiais. Também sabemos de uma aproximação que foi feita precisamente pelo geral de Cister no século XVII, que modificou o missal cisterciense, aproximando precisamente do romano de São Pio V, e que vigora precisamente até à década de 70 do século XX, e que é no fundo essa raiz que ainda hoje se compõe. Ora bem, alguns destes aspectos que temos vindo a referir vão encontrar-se presentes de forma inequívoca no espólio musical de São Bento de Castris, que o projeto de São Bento de Orfeus tem vindo a trabalhar e que trata essencialmente das alterações provocadas ao nível da música pelo Concílio Ecuménico de Trento. O mosteiro, como sabemos, pertence à Congregação Autónoma de Alcobaça, criada em 1567, e está de uma forma muito clara submisso de alguma forma às regras que a própria congregação dita a partir das suas juntas e capítulos. Na história do mosteiro de São Bento de Castris, a presença de religiosas ligadas à música foi uma constante e que nós apanhámos sobretudo a partir dos contratos de dote. A presença de cantoras e tangedoras no mosteiro é significativa, oriundas maioritariamente da região de Évora ou seus arredores, o que não exclui, por exemplo, Lisboa, e que detectam, de facto, é possível vê-las porque o montante dos dotes varia, não é, digamos, a linha normal para a altura. E porquê? Porque o mosteiro precisava de jovens que perpetuassem a função da música e do canto, facilitando, portanto, a entrada para a comunidade. Elas provêm, pois, de geografias distintas. Muitas delas tinham tido, certamente, formação musical ou tinham familiares diretos relacionados a essa atividade, mestres de música, mestres da capela da Cerebra, ou mesmo alguns ligados à capela real, e que asseguravam a continuidade da formação das suas jovens descendentes, mesmo intramuros. Esse ensino poderia ser facultado também às outras religiosas e era algo que o próprio mosteiro acabava por exigir. Lembremos que, por exemplo, no caso do Mosteiro de Santa Ana de Ávila, a capela de música, porque uma coisa é a mestra de capela, outra coisa é a mestra que tem a ver, é a cantora mor, a mestra de capela é a que trata dos instrumentos, e a mestra de capela em Santa Ana de Ávila tinha, por norma, 6 religiosas tangedoras. O que nós temos aqui, vocês veem mal por causa da luz, é uma das peças que para nós é essencial no mosteiro de São Bento de Castris,
que é um quadro que se encontra no Museu de Évora e em que a parte superior é precisamente dedicada à música, expressando a importância que a atividade teve no mosteiro. São vários os instrumentos, como veia, e que têm que ver depois com um quadro, uma tabela que podemos também passar à frente. Reparem os instrumentos, as épocas em que as religiosas entraram, os seus nomes, como muitas delas eram efetivamente irmãs, e o tipo de instrumento que tocavam e como, e faço a transição para para este, portanto, como aqui, a partir daqui o órgão começa a ser efetivamente uma peça dominante em termos dos instrumentos tocados. E porquê? Também porque temos a noção de que os próprios estudiosos referem um poder muito particular que o órgão tinha de ligação com o celestial. Por outro lado, os livros de coro e a documentação proveniente de São Bento de Castries é variada. Eu digo-vos que neste momento temos mais do dobro de livros de coro identificados do que aqueles que o Cónigo Alegria identificou. Portanto, são estes aqueles em que temos estado a trabalhar para a base de dados e que em breve vão ficar, portanto, disponíveis em antifonários, graduais, etc. Esta é a chamada coleção de música manuscrita, que também a temos tratado já em outras ocasiões, onde compositores como o Marcos Portugal, o Jordani, o Baldi, tinham precisamente as suas obras lá, mostrando a circulação deste tipo de obras entre os mosteiros. Claro que não eram compostos especificamente para religiosos, mas algumas sim, sobretudo de compositores locais. Eu estou a tentar ir rapidamente. Vem aqui o aspecto de um livro de coro, em que é extremamente interessante vermos também a tipologia da encadernação para determinar a proveniência, sendo que para nós foi muito importante termos detectado algumas coisas, como um dos monges mais importantes em São Bento de Castries, em termos de monges copistas, foi Frei António de Araújo, que foi 2 vezes confessor no mosteiro, e este, Frei Rodrigo das Dores, tem aqui, portanto, a datação está aqui. De Frei António de Araújo, agora não vai, baixa, já. É-nos dita, portanto, é-nos feita esta observação em que se demonstra esta circulação entre conventos vários. Ele também foi confessor em Celas, mestre de noviços em Alcobaça, sendo depois o prelado em São Pedro das Águias, mas efetivamente ele em todos os mosteiros por onde passou deixou a sua marca enquanto copista. Uma das coisas, se quiserem, que mais gosto nos deu do ponto de vista pessoal foi termos encontrado num dos livros de coro a indicação do encadernador, que diz literalmente assim: este livro foi encadernado aos 10 de março da era de 1536 por Gaspar Nunes Português, na cidade de Évora. Nunca tinha ouvido falar neste senhor, é uma novidade que naturalmente vai ser explorada noutros contextos. Portanto, normalmente, como em Lafões, como noutros mosteiros femininos, em São Bento de Castries havia 2 missas cotidianas, com obrigações também elas várias. Quanto tempo temos a mirar? Desculpa, senão eu começo a fazer cara feia. Tá, não, tu nunca fazes cara feia. Bom, sempre que todas estas questões do cantar e do ir à estante era função da cantora-mor, fixada na chamada tábua de ofícios, que devia também ela ser fixada às sextas-feiras, sobretudo porque havia muita renitência em relação às matinas. E normalmente as mais velhas diziam às mais novas que fossem sempre elas para as lições de matinas. É óbvio. Bom, na visita de 1667 e no que respeita em particular à liturgia, foi exigido que não fosse descuidada
a aprendizagem do canto-chão. São feitas algumas recomendações em relação à mestra de capela, qual o perfil que deveria ter a mestra de capela num mosteiro feminino, e reparem como se frisa aqui a renitência em relação precisamente à mestra e como é que ela deveria agir. Também dizer-vos que ao longo do século XVIII são várias as despesas relacionadas com a música, desde concerto de cordas, bordões para a harpa, concerto do rapecão, concertos dos órgãos de cima e de baixo. Porque esta foi uma questão muito interessante que eu constatei, foi a função dos coros, e que aliás nós sabemos, e particularmente para a questão da nossa vizinha Espanha, isto está muito estudado, do coro alto, do coro baixo, porque Castres tem dois coros, o coro alto e o coro baixo. Curiosamente, a cantora mor mandava deslocar as religiosas de um para o outro coro, portanto, cantando em algumas ocasiões simultaneamente, em função precisamente da necessidade de vozes que tinha um lado ou no outro. Isto para mim foi completamente novo, porque à partida seria bom, à noite era prático irem ao coro alto, porque ficava junto ao dormitório, não seria somente assim. Portanto, havia ocasiões em que havia essa duplicidade de atuação a nível do coro. Concertos dos órgãos várias vezes. Aqui há uma descrição do alentejano, Fialho de Almeida, que faz já no período, ele está em que data, não está? Está, 1924. Portanto, reparem que ele vai, já o mosteiro era, portanto, recordo que a última religiosa morreu em 1890, desculpem, portanto, quase na fase da agonia, em que já eram poucas, mas em que ele relata aquilo que encontra em Castres, no Paraíso, etc. É muito interessante este relato, porque nos dá aqui precisamente a notícia de como seria a cadeira da abadesa, que ainda lá temos completamente quase destruída, bem assim como o que ele diz em relação aos materiais e ao pequeno órgão ou realejo. Claro que nós sabemos alguns dos sítios para onde estes instrumentos foram, mas isso caberá noutra ocasião. Aqui, uma vez mais, o reforço da questão da mestra de capela, mas há sempre da parte de Alcobaça esta tentativa de controlar aquilo, sobretudo, que se passava nos locais onde havia contactos com o mundo exterior, particularmente as grades e o locutório. E neste aspecto é extremamente importante vermos que é assim, se as visitas escrevem e fazem este tipo de determinações, é porque ocorria o contrário. Portanto, e não foi só uma nem duas vezes que as religiosas foram efetivamente alertadas para a questão da existência de representações, de loas, etc., no mosteiro. Eu estou a passar literalmente adiante para não estar a amassar. Portanto, se quiserem um pouco à maneira de conclusão, para a história da música no mosteiro de São Bento de Castres, devemos, pois, ter em conta a presença também de pessoas exteriores à comunidade, tanto em funções didáticas como lúdicas. Efetivamente, desde familiares diretos, como pais e irmãos, que se comprometiam, por exemplo, ao ensino do órgão ou de outros instrumentos. Portanto, era usual, além desta situação, a presença de músicos exteriores, especialmente na festa de São Bernardo, que ocorria em agosto, acompanhando cavaleiros nas touradas do pátio, abrilhantadas ainda por fogo de artifício. Assim, no período tratado, a praxis musical em Castres era constituída por um amplo repertório musical, na sua maioria circunstancial,
respondendo à atividade cotidiana conventual, bem como aos chamados dias de festa da Ordem ou do Mosteiro. Essa atividade era vigiada de perto por Alcobaça, não impedindo, como confirmam os livros de visitas, e não aflorei profundamente, os frequentes desvios, chamamos-lhe assim entre aspas, do mosteiro às normativas, naturalmente, enviadas de Alcobaça. Muito obrigada pela vossa atenção.